Boa noite, pessoal. Felipe Francisco que está começando mais um Idea Podcast. E como sempre, estamos aqui com pessoas importantíssimas. Hoje eu estou muito bem acompanhado com o Ricardo aqui. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, poder participar. Sempre bom contribuir de alguma maneira com o projeto fantástico. Com certeza, com certeza. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito conhecida na comunidade brasileira. O seu nome é escutado em todos os cantos do Reino Unido. Vitória Nabas. Vixe, como assim? Obrigada pelo convite. São nas boas bocas. Obrigada com certeza. pelo convite. Um prazer ter você aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouco do seu trabalho que você vem fazendo aí, ajudando a comunidade brasileira. Realmente uma honra ter você na mesa aqui com a gente. Sem dúvida. Obrigada, muito obrigada mesmo por ter feito esse convite e por ter dado essa oportunidade para a gente contar um pouquinho da nossa vida, né? Com certeza, né? Porque você sabe, eu moro aqui há uns 10 anos e eu já ouvi o seu nome várias vezes. Foram poucas que a gente realmente cruzou, mas você tem um peso muito forte na comunidade brasileira aqui. Eu acho que você já impactou a vida de vários brasileiros que vieram para cá, né? Eu brinco que eu sou jurássica, né? Que eu já estou aqui há 20 anos. Depois de 10 anos, você começa a ficar, como você falou, né? 10 anos aqui, você já fica muito tempo na comunidade. Com 20, você já virou jurássico. Já está naquela turma que está aqui há 2 décadas. E são realmente muitas pessoas que passaram ou pelo escritório ou pela Casa do Brasil. Muita gente já passou pelo meu time. E acaba que, às vezes, eu nem me lembro mais o assunto ou a pessoa, eu encontro na rua e a pessoa, você fez uma coisa para mim em 2005. Eu falo, meu Deus. Que legal. Mas eu não vou lembrar, 2005 é muito tempo. Muita gente passou depois, eu não vou nem lembrar, pode ter certeza. Mas você está aqui há 20 anos mesmo? São 20 anos agora no começo do ano. Faltam alguns mesezinhos para isso. Veio pra cá pensando em ficar ou foi só passar férias e foi ficando? Né? Tem gente que... Conta um pouquinho. Você já chegou exercendo profissão também? Fala um pouquinho pra gente do começo, Vitória. Na verdade, eu fui primeiro morar nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil para morar em Nova York. Fui trabalhar como advogada num escritório americano muito grande. Legal. Fui trabalhar como advogada internacional. Odiei o trabalho, foi horrível, foi uma experiência péssima. O salário era muito bom, eu trabalhava no World Trade Center, um lugar maravilhoso. Olha, ainda bem que você saiu de lá, hein? Pois é, mas o trabalho em si não era bom. Não necessariamente, às vezes, o dinheiro é tudo, né? Então, realmente, o trabalho era péssimo. E eu acabei saindo antes do meu contrato terminar. Isso foi muito bom mesmo, porque... Eu saí antes do contrato terminar e voltei, na verdade, a fazer o que eu fazia antes no Brasil, que era trabalhava em mercado financeiro. Então, peraí, você trabalhava no Brasil com mercado financeiro, mas você já era advogada no Brasil? Já, eu trabalhava no mercado financeiro no Brasil, tinha me formado em Direito e tinha um MBA em Finanças. Legal. Então, eu trabalhava no mercado financeiro desde 93. Daqui a pouco o pessoal vai fazer as contas e vai descobrir que eu não tenho 26 anos mais, né? 27. 27, isso. Então, eu já comecei a trabalhar em 93 no mercado financeiro. Em 99, eu fui para os Estados Unidos, final do ano, e comecei a trabalhar nesse escritório. Não gostei, realmente foi uma experiência que não deu certo, basicamente isso. Um escritório maravilhoso, não tenho nada para falar, mas é que não era o que eu esperava e o trabalho não é uma coisa que eu gostei. E aí eu voltei para o mercado financeiro, fiquei lá até o final de 2002. Teve o 11 de setembro, que todo mundo conhece a história. Quando aconteceu o 11 de setembro, me afetou pessoalmente, porque eu perdi o meu trabalho. E aí eu tinha que ir embora dos Estados Unidos, por causa de visto. Né? Eu tinha um visto de trabalho americano. Você ainda estava nos Estados Unidos durante o 11 de setembro? Eu estava aí em Nova York, numa reunião com um cliente em Times Square. Nossa, e a empresa que você trabalhava ainda era a empresa do World Trade Center? Não era mais. Não era mais. Tá. Mas eu estava em Nova York, no World Trade Center, em Times Square, numa reunião, quando fomos avisados pelas pessoas ao redor que tinha tido um acidente com um avião. E aí nós subimos eu estava acho que no 38º andar, fomos para o 48º andar de Times Square, para entender o que estava acontecendo, e de uma janela imensa nós vimos o segundo avião. Você viu? Vimos o segundo Nossa. avião. Eu e todo mundo que estava junto comigo desse escritório de advocacia, assistimos a olhos vivos, foi um choque. Nossa. Isso eu queria saber, Vitória, uma pausa assim no assunto. Você viu, então, pessoalmente, um fato que mudou o mundo. O mundo é outro depois do 11 de setembro, né? Que tipo de memória
você tem, ou melhor, que tipo de sentimento você tem quando te traz à memória o que você viu hoje, vendo essa mudança no mundo? Porque isso, tudo que a gente faz tem um cunho emocional, né? E a gente vê o excelente trabalho que você faz na Casa do Brasil. É natural de você cuidar bem de pessoas. Então você se depara com uma situação sem saber, mas isso mudou o mundo, efetivamente, do aeroporto à comunicação, né? O que vem na tua cabeça quando você vê alguma coisa? Mudou a minha vida. Aquele dia mudou a minha vida totalmente. Eu tive um dia que foi atípico para todo mundo no mundo e para mim mais ainda, porque estava lá. Eu estava com um advogado que é meu amigo até hoje, o Darren, e ele, inclusive, na hora brincou. Ele falou assim, nossa, a minha mãe, que é judia, ele falou, vai falar que isso aí é um atentado terrorista. Uau. Olha que frase que esse menino disse. E ele falou, Vitória, é melhor a gente parar essa reunião e cada um, né, ir para sua casa. E eu fui para minha casa, eu me lembro que estava calor, era setembro, estava um dia maravilhoso em Nova York, um sol, calorzinho ainda, bem ainda, final de verão. E eu resolvi que eu ia pegar um táxi para chegar mais rápido. E consegui pegar um táxi. Mas na hora que eu cheguei na esquina da minha casa, eu morava na 34 com a Park Avenue, no minúsculo de um cubículo de um estúdio. Em Nova York. Em Nova York. Manhattan. Mas era um estúdio. Era do tamanho deste estúdio aqui que nós estamos, era a minha casa inteira. Não era em tão Nova York. Assim, ele. Era um chequinho bom já, mas tá bom, vamos lá. Vai. E aí, quando eu cheguei na esquina, já tinha uma moça sentada na sarjeta, chorando. E eu, da janela daqueles cabs amarelos, né, americanos, eu olhei e falei, o que está acontecendo? E o telefone celular não funcionava, o telefone celular estava morto. Assim, como se você realmente não fizesse nenhum sinal no celular. E eu parei, o cara ainda tinha que andar uns 2 quarteirões para chegar na minha casa. Eu falei para ele, não, pera, eu vou descer aqui, pega essa moça e leva. E aí eu fui correndo, eu arranquei o sapato, a sandália, nunca me esqueço, porque até a sandália enfiei assim nas mãos, aí correndo para minha casa, cheguei em casa suada, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Você não tinha noção da dimensão do que estava acontecendo. Não, eu tinha noção ali, que eu tinha tido um acidente com o primeiro, eu tinha visto o segundo, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E eu consegui descer, pegar um táxi e estava indo para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, o meu namorado estava lá em casa, sentado, olhando a televisão, em estado de choque. Uau. E aí foi que eu entendi o fato do que eu tinha acabado de vivenciar. E, logicamente, em seguida já veio um primeiro prédio abaixo e depois segundo prédio abaixo. E como eu tinha trabalhado no Trade Center, eu tinha amigos ainda lá naquele escritório de advocacia, tínhamos amigos brasileiros naquele prédio. Imagina o choque, né? Procurar as pessoas. A gente ficou procurando as pessoas, né? Tentando ligar nos celulares que não funcionavam. Aí as pessoas tentavam ligar na minha casa. O telefone da minha casa, eu nunca me esqueço, era um telefone sem fio, que acabou a bateria de tanto que eu fiquei pendurada num telefone sem fio. Aqueles antigos Panasonics, lembra aqueles telefones sem fio enormes? E aí a gente começou a ligar no Viva Voz, porque como já não dava mais para falar do telefone sem fio, os celulares mortos, né? Então a gente começou a ligar no Viva Voz. E a gente achou um amigo último, que não tinha dado notícia ainda, que estava literalmente perambulando pela cidade, porque ele estava tão em choque que ele não tinha conseguido ainda chegar na casa de ninguém. E nós recebemos na minha casa, era por volta de uma da tarde, mais ou menos. Ele foi para tua casa? Foi para minha casa, a gente acolheu na minha casa, e porque, lógico, ele morava do outro lado da ponte, até ele chegar lá, aquela história toda. Ele morava no Queens, ele morava em Queens. Então, foi uma mudança muito grande, mas, na verdade, essa mudança me afetou efetivamente anos depois aqui na Inglaterra. Naquele momento, eu acho que eu não tive uma sensação, em termos psicológicos, emocionais, tão forte. Eu só sabia que eu precisava reagir, que eu precisava resolver, ajudar essas pessoas, que era esse amigo que estava sem ter para onde ir, as pessoas que a gente precisava saber se estavam bem ou se não estavam bem, se tinham para onde ir, se não tinham para onde ir. Mas anos depois, esse peso bateu. Né? Eu tive uma crise de claustrofobia aqui na Inglaterra, anos depois. Você descobriu que foi por causa daquilo? Foi. É tipo de um post-traumatic disorder, que eles chamam, né? Que você tem anos depois,
que depois teve o atentado aqui na Inglaterra no metrô, que eu também estava dentro do metrô, mas não estava dentro daquele metrô. Meu Deus do céu. Então, lógico, isso tudo faz um trigger, né? Um gatilho na sua vida. E a psicóloga da Casa do Brasil, uma das psicólogas lá, que não me conhecia, tinha acabado de entrar, foi capaz de me ajudar com terapia para eu poder ficar bem. A gente vai chegar lá na história da Casa do Brasil em breve. Mas agora eu quero puxar, beleza, estava em Nova York. E aí, o que fez você vir de Nova York para Londres? Quero conectar, tentar chegar na sua história com o presente. Então, aí perdeu o emprego, né? Fiquei desempregada em Nova York, fui para o Brasil, passei uns meses no Brasil, voltei para Nova York, fiquei um mês em Nova York, falei, bom, agora não dá para achar emprego aqui. A economia tinha ido para Cucuia, lá em Nova York. Então, eu resolvi que eu ia voltar para o Brasil. O namorado falou, não vai voltar para o Brasil. Se você voltar para o Brasil, a gente vai acabar se separando, porque você no Brasil, eu aqui. Aí ele conseguiu uma transferência para a Inglaterra de alguns meses e a Vitória desempregada, sem eira nem beira, falou, vamos. Eu tinha passaporte europeu já, como o Ricardo, uma boa italiana. E falei, vamos, né? Estou sem emprego mesmo, sem nada para fazer. E vim para a gente ficar 6 meses aqui. Despretensioso. É aí que eu queria saber. Sempre todo mundo 6 meses, ficou 20 anos até agora. Né? 6 meses realmente viraram 20 anos. Primeiro porque o emprego dele, na época, era um emprego que tinha dado um trabalho para ele por 6 meses só. Entendi. E eu estava sem emprego. Aí chegamos aqui primeiro, gostamos muito. Quem não, né? É difícil, se identificou né? mais do que com os Estados Unidos, você 1000 acha? vezes. Legal. 1000 vezes. E ele também, como um bom americano latino, ele é filho de porto-riquenho, não queria voltar para os Estados Unidos de jeito nenhum. E aí eu comecei a ver que existia um gap no mercado de trabalho, que era pessoas advogadas que falassem português e espanhol. E quando eu digo advogado, é advogado mesmo, registrado como advogado. Existiam escritórios de advocacia imensos, como um Clifford Chance, um Linklaters, que são os maiores escritórios do mundo, que sempre tem um advogado que fala português e espanhol. Sim. Mas quem que consegue pagar 800 mil libras a hora do advogado? Não dá. Aí eu falei, bom, peraí. Então tem um nicho aqui para atender. Posso vamos entrar nisso aí, né? Vamos tentar brincar nisso aqui. Não tinha minha qualificação inicial. Eu cheguei em 2002, a minha qualificação saiu no começo de final de 2004, começo de 2005. Então, no começo, eu comecei trabalhando com imigração. Eu trabalhava na Casa Latino-Americana, que é uma instituição de caridade também, que naquela época já existia há 20 anos, então mais 20 agora, 40. Eles também estão em Kilburn, no mesmo lugar que está, assim, no mesmo bairro que está a Casa do Brasil. E eu fui trabalhar lá na área de imigração, assistência, aconselhamento. E, na época, eu falava um espanhol mal e porco, mas a Casa Latino-Americana, todo mundo falava espanhol, e eu acabei que eu aprendi. E eu tenho, talvez, uma facilidade de aprender línguas, e isso foi dando muito certo. Começou a vigorar um sistema que a gente tinha que fazer provas na época, depois do ISC, que é um departamento para você virar advisor. A Casa Latino-Americana fez a gente fazer as provas na época, a gente fez as provas, mas em seguida já saiu meu registro como advogada aqui e eu comecei a advogar aqui. E esse registro, não sei se é assim atualmente ou se na época era assim, você só faz meio que uma transferência ou você realmente teve que estudar, se adaptar? Porque essa é uma das áreas que a legislação do Brasil, imagino que seja completamente diferente aqui, né? Então, teve que ter uma adaptação, é um cadastro? Como é que foi? Na época, não. Na época, a gente poderia fazer o registro como advogado europeu. Então, você virava advogado europeu em Portugal e depois virava advogado europeu aqui. Foi esse o caminho que fez 99% dos brasileiros que viraram advogados na Inglaterra. Esse caminho acabou, né, depois do Brexit, porque não dá mais para fazer essa troca. Sim. Mas você virando advogado em Portugal, você pode advogar nos outros 27 países da Comunidade Europeia, menos aqui no Reino Unido. Sim, sim. Então, um advogado brasileiro hoje pode virar advogado em Portugal e depois ir advogar na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha. Que legal. São acordos que o Brasil tem com Portugal e depois Portugal com o resto da Europa. Okay. Então, eu comecei a advogar como advogada europeia aqui em começo de 2005, novembro de 2004 saiu tudo, em 2005 eu já estava em janeiro com o escritório aberto. Quase 3 anos, então, que você estava aqui. 2 anos e pouco, quase 3, é isso.
E, então, identificou o nicho no mercado, foi atrás da qualificação, recebeu, já estava atuando já no mercado, em questão de 3 anos, já estava desbravando aí, sem contar o apoio que você já dava nessa casa latino-americana, né? na verdade, foi até interessante, porque quando eu abri o escritório, eu ficava pensando, né, mas como é que eu vou arrumar cliente? E esse negócio de como arrumar cliente foi literalmente o boca a boca. Foram as pessoas da casa latino-americana que vieram atrás de mim, que batiam lá na casa latino-americana e falavam assim, vim falar com a Vitória, ela não está aqui. Aí, pelo Google, né, eu brinco, né, a nossa Barça atual chama-se Google. Sim. Você bota lá no Google, você acha a pessoa. Vamos só falar o que é Barça? Importante. Que a nossa Barça atual, assim. Barça, cara. Ju, você não sabe o que é Barça? Hã? Você não sabe o que é Barça? Não, brincadeira, Também. eu sei sim. Então também não sei. A nossa enciclopédia atual. Quem a mãe não tinha uma Barça em casa? Pois é. Era azul, tinha umas outras Isso. coisas. Enciclopédia, vendedor de Barça, passava. Passava em casa. Tá bom, então é isso. Desculpa. É como se fosse o Google impresso. Imagina Exatamente. isso aí, é o Google impresso. Só que não Google tão atualizado, né? como o offline. Google, exatamente. Então, as pessoas começaram a chegar para mim dessa forma. Chegavam na casa latino-americana, não conseguiam me encontrar, e aí depois iam para me buscar via um Google da vida e me localizavam. Iam para o escritório e a gente começou a criar clientela, aumentar a clientela, etc. Depois disso, eu comecei realmente a aumentar e crescer dentro da comunidade, não só de língua portuguesa, mas de língua espanhola. Eu consegui advogados que falassem outras línguas, como espanhol, italiano, para trabalhar comigo. Cheguei a ter um time de 20 advogados comigo no escritório. Isso no escritório que você abriu logo... Assim... Em 2004, E tem um nome? Qual era o nome? Nabas International Lawyers. Nabas International Lawyers. Aí o que aconteceu foi que em 2016, quando o escritório já existia há bastante tempo, a gente foi sondado por um headhunter que um escritório de advocacia britânico queria ter uma área que a gente chama de direito internacional e que gostaria muito de conversar comigo. Eu conversei com o escritório fez uma proposta de eu levar o meu time para dentro desse escritório britânico e continuar tocando, logicamente, as áreas que eu toco, que é a imigração, mas tocar uma área internacional que eu já fazia em pequena escala no meu escritório, por uma questão de clientela, mas eles tinham uma clientela grande. E eu fui para um escritório britânico grande, fiquei 3 anos e em 2019 eu fui para um maior ainda, que é onde eu estou Com o seu time todo? Com o meu time todo. Fui carregando o meu time para lá. Eu não levei 20 pessoas quando eu fui, eu levei 17, perdi 3. Tá bom, né? Bom e depois perdi mais 3 pessoas. Mas hoje eu continuo com um time de 14 pessoas aí comigo. Você vai perdendo no caminho porque as pessoas vão mudando de opinião, vão querendo alçar voos próprios, né? Cada um tem uma opção. Então, no começo pode ser que tá todo mundo junto, mas... Com certeza. Mas eu tenho mudando. advogado que está comigo há 12 anos. Então, Uau. tem gente que está comigo há muito tempo. Então, cara, explosão. Criou ali a sua empresa, chegou a ter não sei quantos funcionários, 20 aí, migrou com toda essa galera para um escritório maior ainda para ajudar mais pessoas e foi prestando vários serviços para a comunidade brasileira e outras, imagino. E em questão E quando nasceu a Casa Brasil? Foi... Porque você falou, você pulou para 2016, né? Como é que funcionou? Quando que ela foi criada? Independente do meu escritório de advocacia, eu sempre trabalhei muito com a parte comunitária em forma de voluntariado. Tá? Eu sempre trabalhei muito nessa área, porque eu sempre acreditei que a gente, todos nós que estamos aqui nessa sala, por exemplo, somos pessoas extremamente privilegiadas. Tá? Uhum. Nós somos pessoas que temos conhecimento, que eu acho que é um dos privilégios maiores nesse mundo. E a gente tem que ajudar o próximo, seja como for. Tá? Não quer dizer que você tem que sair por aí dando sua roupa do corpo, ou sair... O seu tempo é um dos mais preciosos que tem. Então, eu sempre tentei ajudar muito via instituições de caridade, que eu pudesse atender gratuitamente. Eu comecei a trabalhar com uma das instituições que eu trabalho até hoje, que é a Queen Mary University. Eles têm um centro de aconselhamento jurídico chamado Legal Advice Center.
Eles têm uma grande universidade de advogados ali perto de... Mile End. Grandona, né? Lawyers, não sei o que lá. Eu já passava, morei ali perto. É lá mesmo que eu fui. Que legal, que legal. Então, lá, eu comecei a trabalhar com eles lá em 2010 também, ajudando os estudantes a atenderem a população comunitária ali, gratuita. E eles sempre precisam de um advogado que seja o suporte dos estudantes. E eu fui me oferecer para eles... em 2010, eu me lembro que a mulher falou assim, nossa, mas a gente só tem escritórios grandes, você é sócio de um escritório pequeno, como é que você vai ter tempo disso? Eu falei, quando você quer ter tempo, você tem tempo. Isso. E aí, tô até hoje lá, eu sou a mais antiga das pessoas do Legal Advice Center, já trocou de diretoria 300 vezes e eu continuo lá. Eu brinco que daqui a pouco eu vou ganhar o cargo de honoris causa do lugar, porque não é possível. Os caras vão trocando e eu vou ficando. Eu sempre tentei fazer essa parte toda de voluntariado. A Casa do Brasil surgiu em 2009. Na verdade, antes da Casa do Brasil, houve uma outra instituição de caridade que foi formada por praticamente as mesmas pessoas da Casa do Brasil. Na verdade, eram 4, mas aí não deu muito certo. Uma pessoa saiu. Em 2009, foi montada a Casa do Brasil. As 3 pessoas eram Carlos Mellinger, a Iris C., Godoy e eu. Cada um com seu chapéu, que eu brinco, né? A Iris é chefe do setor de psicologia, o Carlos fazia toda a administração da Casa do Brasil e tocava o dia a dia, e eu fazia a parte jurídica. De 2009 até hoje, lógico, tivemos altos e baixos, tinha época que... Antes de você falar até hoje, eu quero entender, me explica o que é a Casa do Brasil, porque tem gente que está ali, que poderia estar utilizando o serviço e realmente não sabe, não tem contato muito próximo. O que é acontecido? O que é isso que vocês formaram lá em 2010, 2009, por aí? 2009, agosto de 2009. É uma instituição de caridade, sem fins lucrativos, para auxiliar. Primeiro, começou só com a comunidade brasileira, por isso o nome Casa do Brasil. Hoje não é mais só a comunidade brasileira. Eu brinco que qualquer um que entrar naquela porta pode falar qualquer língua, desde que a gente consiga se comunicar, né? Acho que o inglês talvez seja a língua que a gente fale com quase todo mundo. A gente pode atender e ajudar, não importa a origem da pessoa. Então, a ideia é ajudar os imigrantes, em geral, que estão chegando, que já estão no Reino Unido, com assuntos jurídicos, impostos, abertura de empresas. Nós temos os psicólogos, tem gente que precisa de ajuda de formulário, não sabe como é que registra no NHS, tirar a National Insurance Number, como é que registra filho na escola, a escola não tem vaga, onde que eu vou procurar a vaga, como é que abre conta no banco. Das coisas mais básicas que a gente que está aqui há muito tempo fala, isso é tão simples, mas para quem chegou não é simples. Com certeza. Nascer adulto, né? Para quem nasce adulto, porque não a maioria... Exatamente. Mas, Vitória, assim, primeiro, parabéns por esse trabalho, porque fazer o bem faz bem, né? Faz bem. E, sem dúvida, isso te dá uma notoriedade como pessoa que a gente... Assim, eu tiro o chapéu para você, pessoalmente. Porque em meio a tantos oportunistas, desculpa a palavra forte, mas tem muito oportunismo, sim, num país com muito imigrantes, como é o caso do Reino Unido e aqui em Londres também. Você fazer um tipo de trabalho desse, sem dúvida, é um super diferencial. É para poucos. Pouca gente. Eu, particularmente, não faço. Reconheço, mas deveria fazer algo. Vou te catar, não se preocupe. Fica aqui registrado. Tá gravando. Gravado. Não, mas assim, vai ser um prazer. Vai ser um prazer contribuir de alguma maneira, porque eu acredito mesmo que tem que ser assim. A coisa tem que ser assim, né? Então, primeiro, parabéns. E segundo, me fala um pouco... Voltando à questão do business, sem dúvida, isso traz notoriedade, como eu disse, de uma maneira mais carinhosa, mas isso é um diferencial de profissional, né? Não tenha dúvida, porque você, em meio à tua vida profissional, um escritório grande agora de renome, você já tinha antes esse trabalho. Você acha que isso influenciou de alguma maneira o teu crescimento profissional aqui? Por que eu estou perguntando isso? Muita gente, às vezes, esquece de ação social e o quanto isso pode contribuir para a carreira profissional da pessoa. Você acha que isso foi um diferencial para você, assim, no teu business? Com certeza. Com certeza. Eu sempre falo, inclusive, se a pessoa está chegando aqui no Reino Unido, e isso, lógico, não serve para todo mundo, mas tem casos de pessoas que chegam e falam assim, eu não consigo arrumar emprego na minha área. E que área que é a sua? Sei lá, minha área é marketing. Tá bom.
E você não consegue arrumar por quê? Porque eu não tenho, né? No meu currículo aqui na Inglaterra não tem nada, eu nunca trabalhei aqui na Inglaterra. Primeira coisa que eu falo para ela, vai ser voluntário. Vai ser voluntário. Aonde? Qualquer lugar. Achei uma instituição de caridade, vai ser voluntário. Vai ser no Cancer Research, que vende coisinha lá na lojinha, vai ser no Oxfam, qualquer coisa. Esse é o primeiro emprego que você vai ter no seu currículo na Inglaterra. Tá? Então, você já vai ter um emprego. Uhum. O Reino Unido tem uma característica impressionante com esse negócio de terceiro setor. Né? Então, você ter dado uma parcela de tempo da sua vida para o terceiro setor faz com que as pessoas tenham uns olhos melhores para você. Sim. Naquele sentido. Então, várias pessoas que eu conheci, várias, desde jovenzinhos que chegaram aqui, que vieram do Brasil, filhos de conhecidos, falaram assim, ai, Vitória, não consigo arrumar emprego. Vai lá fazer o seu voluntariado. Todo mundo deu certo. Tá? Lógico, ninguém vive de vento. Não sou nem um pouco hipócrita. Mas você... Eu não vivo de vento. Por sinal, falando, desculpa fazer, mas que sushi, hein, meu? Pois é verdade. Maravilhoso. Que sushi, desculpa eu usar assim, até te interrompi. Não, amo. Eu também falo tanto quanto são você. Ótimos. O sushi é maravilhoso e eu já conheci e falei para vocês quando chegou. Caramba. Melhor sushi brasileiro. É mesmo? Rolou um patrocínio hoje aí do pessoal do Mr. T Sushi que... Muito obrigado. Apresentaram, obrigadão. Fazer um gordinho feliz é fácil, né? Mas é muito bom. Fazia quase um mês que eu tinha pedido para eles, lembra? Eles chegaram, eu falei, dia 22 de outubro, eu cheguei de viagem, eu já tinha pedido comida para eles. E hoje apareceu, naquela hora que chegou a barca, nossa, as lombrigas até se levantaram, gente. Mas então não vivemos de vento. Mas então, assim, voltando, desculpa a brincadeira e falar do sushi. Não, eu acho que fazer voluntariado realmente é tão bom para você como pessoa, como para você como profissional. Eu acho que é bom para os dois lados. Eu acho que a sociedade vê o profissional como sendo um melhor profissional pelo fato dele também se dedicar a voluntariado. Então, sim, para o business é bom você dedicar uma parte do seu tempo. É ótimo. Traz uma nota. E hoje você fala isso como advogada de sucesso que é, né? Não mais como uma pessoa só que teve a experiência de ser ajudada por isso. Então, você pode afirmar... Eu falo isso porque eu continuo tendo os dois. Eu continuo tendo o meu business, que é o meu escritório de advocacia, e continuo tendo a parte social, que é a Casa do Brasil, que a gente também toca. Eu toco as coisas em paralelo. E nunca abriria mão de um pelo outro e vice-versa, porque eu acho que dá para tocar em paralelo. Então, qualquer pessoa que tiver algum suporte, vai lá na Casa do Brasil e vai ter auxílio, assim, com o que vocês puderem ajudar. Como funciona, assim, para a galera que está assistindo, né? Para entender primeiro para a audiência e depois... entrar nos bastidores, digamos assim. A Casa do Brasil funciona como uma associação. Então, uma família de qualquer pessoa, pode ser homem, mulher, homem com mulher, tanto faz pra gente, com filhos até 18 anos, é uma família. A associação custa 50 libras por ano. O que você tem direito? Tem o direito de passar por 3 consultas, seja com a advogada, seja com uma pessoa que parte a parte de tributos, impostos e abertura de empresas. São 3 consultas por ano por 50 libras. Muito bom, muito bom. Se você passou das 3 consultas por ano, você consegue pagar a consulta extra que custa 20 libras. E se você precisar de serviços, são poucos os serviços que a gente consegue fazer na Casa do Brasil, porque tempo, entendeu? Às vezes eu falo com 18, 19 pessoas por dia. Que hora que eu vou conseguir pegar um papel e fazer? É difícil. As meninas da recepção fazem muitos serviços de ligar nos lugares, preencher formulário, mas não formulários de imigração e não nada relacionado à lei. É mais formulário assim, de escola, registro no DP, preciso preencher esse formulário, essas coisas simples. Então, a gente não consegue fazer com entrega de serviço. A gente faz normalmente só aconselhamento, que é o que a gente atende muito. Se você precisa de aconselhamento, essas consultas estão incluídas 3 e depois a 20 cada uma. Que é o que mais vale, né? Informação. 90% das pessoas que vão lá vão atrás de aconselhamento. Bom. Por quê? Porque elas estão ou com dúvidas, ou não sabem se tem direito, se não tem direito, se pode fazer isso, pode fazer aquilo. São dúvidas. Basicamente dúvidas, tá? A maioria, 90%. 10% que talvez teriam casos, a gente sempre fala o seguinte, se você quiser fazer o caso, a gente pode indicar advogado, por exemplo, penal, criminal. Eu não faço criminal, de jeito nenhum.
Então, o que eu faço? Eu indico para o fulano de tal, que fala espanhol. Dá o caminho das pedras, que fala né? espanhol, que é o mais próximo que fala português, que faz criminal, porque não tem um advogado brasileiro que faça criminal aqui no UK, e que pode te ajudar. Eu falo, eu tenho um caso de personal injury, caí na rua, quebrei a perna e o problema era da calçada da mulher. Não faço, mas tem quem faça. Então, a gente dá o caminho das pedras. Então, e com as psicólogas, não está nem incluído nessas 3 consultas. Com a psicóloga funciona assim, nós temos 2 psicólogos lá. Uma que trabalha com adultos e casais e uma que trabalha com criança e adolescente, que é um super específico, porque ser psicólogo aqui na Inglaterra não te dá o direito de trabalhar com criança e adolescente. Você tem que ter uma especialização para isso. E nós temos uma moça que trabalha com crianças e adolescentes. Ela trabalha depois do horário das escolas das crianças e aos sábados, que é o horário que as crianças podem ir. Todos são voluntários na Casa do Brasil? São todos voluntários. É isso que eu ia fazer a pergunta agora, cara. Entender que essa conta não tá batendo aí não velho. Conta, 50 por ano, vocês estão trabalhando ali na boa vontade mesmo, né? As psicólogas atendem 2 consultas gratuitas, 2, e a partir da 3ª, a pessoa combina com a psicóloga que ela pode pagar ou não. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Tem uma criança que vai lá, que eu sei qual é a criança, que a mãe pode pagar 5 libras pela sessão. E é o que ela paga. Aí você fala para mim, mas 5 libras não se vive. É o que ela pode pagar e a psicóloga está bem. Ela aceita fazer isso, porque é a função, é o que a psicóloga está se dispondo a fazer socialmente para estar lá. Então, a gente tem o serviço das psicólogas que estão lá. A gente tinha, infelizmente, agora parou por causa do Covid, a aula de inglês, né, os fins de semana, mas não temos mais por causa do Covid. Vamos esperar ano que vem. Quem sabe a gente consegue voltar com a aula de inglês no fim de semana. Legal. A gente tinha aula de inglês aos finais de semana, 2 turmas, uma turma de manhã, uma turma de tarde. Agora tivemos que parar, vamos ver se a gente volta. Tem algum pré-requisito para a pessoa poder ser atendida pela Casa do Brasil? Só ser associado. O único pré-requisito é ser associado. Independente de renda, qualquer um pode se associar e usar o serviço? Qualquer um. Qualquer um. Depois, por incrível que pareça, você fez uma pergunta que às vezes até é engraçada. Eu já tive gente que eu atendi que veio fazer pergunta para mim de visto de investidor na Casa do Brasil. E aí eu faço a consulta com a pessoa, mas depois eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, eu acredito que você não vai ter um melhor atendimento aqui que você teria no meu escritório, porque efetivamente você quer um tipo de visto que eu posso te atender no escritório e te dar todo o serviço, lógico, cobrando, porque é disso que eu vivo. Mas aqui na Casa do Brasil, eu vou te falar isso, você vai ter um pedaço da conversa, depois você vai fazer o visto, vai dar errado, e depois você vai ter problema. Aí a pessoa até entende a lógica e vai. Mas eu já atendi gente que queria fazer importação e exportação. Parece de tudo que você pode imaginar. Até porque alguns chegam na Casa do Brasil pelo nome Casa do Brasil. Com certeza. E não sabem nem aonde ir atrás de um advogado, por exemplo. Entendi. E aí a gente dá o caminho das pedras. Também não quiser consultar comigo como advogado, não tem problema nenhum, gente. Dá na mesma. Dá na mesma. Tem vários clientes, por exemplo, que resolvem que querem fazer divórcio no Brasil e não querem fazer divórcio aqui. Apesar de eu ter falado, olha, melhor você fazer aqui, você tem criança, blá, blá, blá. Não, vou fazer no Brasil com meu irmão, que é meu primo, que é meu colega, que não sei o quê. Tá bom. A gente faz o aconselhamento. Agora deixa eu entender uma coisa, porque, beleza, vocês oferecem um super serviço com um valor simbólico, digamos assim, né? Até que as pessoas paguem o que ela precisa. E como é que fica a oferta e demanda? Porque na minha cabeça deve ter uma fila de espera de meses para ser atendido. Ou vocês acham que vocês conseguem dar conta da demanda? Ou como vocês gerenciam isso? Porque muita gente deve precisar do que vocês oferecem. E como vocês trabalham na base do voluntariado ou alguns valores bem reduzidos, como é que faz para suprir toda a demanda da comunidade? Olha, a gente faz um número de atendimentos pré-Covid, era de 400 pessoas por semana, entre e-mail, telefone e pessoalmente. Tá? E eu estou dizendo que isso eram as meninas da recepção, a pessoa que cuida da parte de tax e business, eu e as psicólogas. Hoje, depois de pós-Covid e com a diminuição que a gente está tendo de atendimento pessoal, a gente está atendendo umas 250, 280 pessoas por semana. Inclusive os recorrentes. Inclusive os recorrentes.
O que acontece é que muita gente adorava ir lá na Casa do Brasil. Eu até brinco que tinha gente que gostava de ir lá porque queria me ver, né? Porque era um tal de toda semana uma senhorinha ir lá que eu falei assim, daqui a pouco, assim, ela vai mudar. Põe uma mesa de gamão, uma de dominó, e fala, ó, você não pode esperar ali. Não, ou vem fazer. Ou pode sentar e fazer tricô aqui, não tem problema, não. Já faz uniforme pro pessoal da escola de inglês, já vai um ajudando Olha o aí, outro. bingo. Mas hoje não pode mais, a gente só pode atender uma pessoa por vez na recepção, por causa de distanciamento. Então, mudou muito a questão do atendimento. Mas mesmo assim, tem muita gente que a gente atende. Tem dia que eu fico doida, tem dia que eu faço 18, 20 ligações, que são atendimentos por telefone num dia. Nossa. Teve uma semana, acho que foi semana passada, um dos dias eu terminei umas 10 para as 8 da noite. Se você me perguntasse qual é o seu nome completo, eu não sei. Porque eu estava tão cansada, eu tinha atendido 20 pessoas naquele dia, assim, sem parar. Sabe, de meia em meia hora, ligando. E aí a pessoa não atende, você pula aquela, vai para outra, aí você volta para aquela, e aí a pessoa atende, aí você tem que mandar e-mail com o link do home office, não sei o quê. Eu estava exaurida. Então, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Tem semana que é melhor, tem semana que é pior. Mas vocês vão, assim, em questão de se alguém quiser ajudar, vai ter uma fila de espera muito grande ou não? Não. Se você ligar lá hoje para marcar uma consulta comigo, que dia é hoje? Hoje é terça? Você deve continuar. Amanhã, não. Você deve conseguir uma consulta comigo ou para esta quinta, talvez, se não para segunda-feira da semana que vem. Nossa, então, muito bom, né? Excelente. É uma consulta. E se for uma coisa, por exemplo, de emergência, um appeal, você acabou de ter um visto negado, você precisa que eu veja o que está acontecendo, se você vale a pena fazer um appeal ou não. A gente vê isso. Mas eu preciso primeiro o quê? Que você me manda os documentos. Às vezes o cliente que quer marcar, mas não manda documento, aí na hora que eu ligo, eu não tenho o documento, embaralha toda a história. Mas se for uma emergência, como já aconteceu várias vezes, o prazo está acabando, tem que ser hoje. Vai hoje. A gente dá um jeito. Vai ser na hora do almoço, vai ser no final do dia, vai ser a hora que for. E, de novo, não é todo caso que a gente consegue solução. Não é para tudo que a gente tem. Mas tem gente que fica chateada que a gente não consegue solução para tudo. Mas não tem. Não tem como, né? Não tem como, gente. Mas assim... Impossível. Não deixa de ser uma ajuda, né? Nossa. Uma questão humanitária, solidária, né? E a gente ainda assim resolve. E a gente ainda tem um retorno voluntário, que eu realmente gostaria muito de falar aqui, porque eu gosto de desmistificar essa história. Tem umas pessoas que, infelizmente, via Facebook andaram falando no passado coisas muito erradas. Faz tempo que não, mas eu sempre gosto de voltar a esse ponto. O que é o retorno voluntário? O retorno voluntário é um projeto do home office, que existe há mais de 10 anos. Tá? E esse projeto do home office significa o seguinte: hoje, eu, Vitória, estou ilegal aqui no Reino Unido. Quero ir embora. Eu vou até Croydon, entro lá no Lunar House, naquele prédio do home office, e chego para ele e falo assim: oi, tô ilegal, quero ir embora. Esse é o projeto. Eu me rendo. Você imagina quanta gente fez isso, né? Não muito. Meu Deus do céu. Aí, 7 anos atrás, começou a aparecer 2 pessoas brasileiras assim: eu queria muito ir lá, mas eu tenho medo. Vocês não vão com a gente. Medo do quê? De ser deportado? Não é o que o cara tá querendo ir embora? Tinha medo de não falar inglês, ou de ser preso na hora. Entendi. E queriam que a gente fosse até lá com eles. Eu falei: gente, não dá pra eu sair daqui para ir até Croydon, ficar o dia inteiro com você para você ser atendido lá. Então, nós começamos a contatar o home office e conseguimos fazer o primeiro ano um piloto. E agora a gente já está no 6º ano. Esse é o 6º ano que a gente tem um contrato assinado com o governo britânico, no qual a Casa do Brasil faz o que a gente chama de liaison entre a comunidade brasileira, não só a brasileira, porque a latina a gente também atende, e o home office. E o que é isso? O home office vinha no nosso escritório, como vocês estão aqui, sentava lá de cá o brasileiro com a nossa coordenadora. Agora não é mais assim por causa do Covid, então eles ficam num Zoom, e são vistos pelo Zoom. Mas antes eles vinham lá no escritório, ninguém vinha de roupa de home office, aquela roupa preta que parece um urubu. Não vem assim, não, vem normal. E o que eles faziam? Faziam os papéis ali na hora. Então, vamos lá, que você quer ir embora? Felipe, Francisco, vamos lá, preenche. E você, quer ir embora? Vamos lá. E a pessoa, a gente fazia esse meio de campo entre o home office e a pessoa. Muitas delas, a pessoa não tinha passaporte, a gente ajudava com o consulado brasileiro para resolver passaporte.
A pessoa tinha filho menor de idade, a gente conseguia resolver a questão de pai dar declaração para viajar, ou mãe declaração para viajar. A pessoa estava, às vezes, totalmente destituída, chegava lá com a mala e falava assim, eu preciso ir embora. Não tem nem onde dormir. A gente tinha que arrumar um hostel para a pessoa ficar até poder ir embora, porque eu não tenho onde enfiar em pessoa. Dormir na Casa do Brasil não pode. Vinha gente com criança, mala e criança e bebê. Chegou uma vez que uma mulher chegou com um bebê. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher, com esse bebê? Então, a gente fez esse acordo com o home office, mas eu quero deixar bem claro que, primeiro, esse projeto é voluntário. Ninguém está sendo deportado. Você tem que vir até a gente pedir. Nós não estamos indo buscar ninguém em lugar nenhum. 2, a Casa do Brasil não ganha por pessoa que é mandada nem nada. A Casa do Brasil não ganha nada com isso. A Casa do Brasil tem um contrato no qual a gente reembolsa despesas do Uber que a gente manda a pessoa para o aeroporto. Do Uber, da comida, se eu preciso comprar uma comida para essa pessoa que está lá esperando para viajar, ou se eu tenho que colocar lá num hostel. Da propaganda que eu pago para colocar, por exemplo, cartazes por aí, se eu preciso colocar, eu faço flyers, eu faço tudo. É isso. Mas saíram dizendo que a gente ganhava por pessoa que a gente mandava embora. Até parece. Nossa. Até parece. Mas sempre tem gente pode, para falar, né? Para ajudar, tem muito menos gente do que tem para falar, Mas né? a gente Exatamente. já fez várias campanhas de conscientização, inclusive na televisão, o pessoal do SBT nos ajudou com isso na época, tentando mostrar, inclusive, entrevistados que Mas foram vale a pena, embora. Vitória, porque a notoriedade do projeto é clara, né? É reconhecido, legal. O teu background como profissional tira qualquer dúvida. Ainda mas- assim precisa bater nisso? Não dá para ignorar essa povo que só Precisa perturba? porque tem gente que fica com medo, né? O problema não é só eu tô pouco me lixando, desculpa dizer. Aham. Eu tenho, na verdade, preocupação com a pessoa que está vendo aquilo e que poderia estar usando um retorno Desiste de voluntário. utilizar. Exatamente, desiste de medo. É. Porque como a outra pessoa está falando um monte de asneira, a que está interessada fica com medo. Então, a gente tem que desmistificar de que é a Casa do Brasil, sim. Você vem, senta com a gente lá. Se você quiser, a gente dá um café. Se quiser, você toma uma água com a gente. E você não vai sair de lá com algema, não vai ser preso, não vai nada. Você vai para o aeroporto como qualquer um de nós aqui. Se quiser sair também, vocês arrumam, né? Arrumam o algeminha. Vai para o aeroporto de mala normal, chega no aeroporto como qualquer passageiro. Ninguém vai saber que você está indo como retorno voluntário. Aham. Na verdade, a única pessoas que sabem é a companhia aérea que tem lá no sistema deles, mais nada. A aeromoça não sabe que está dentro do avião com você. Ela não vai te dar uma comida diferente porque você é retorno voluntário, não. É a mesma coisa, tá? Não existe isso. Não vai com roupinha laranja, ou então preto e branco. Não. Ninguém vai saber que é retorno voluntário, só o cara com a roupa lá. Tem retorno involuntário para sogra? E Se nem- alguém quiser mandar a sogra E embora, nem com aquela pode bola mandar. amarrada no pé, né? É. Não, não Manda vai. para casa do Não. Brasil a Ninguém vai sogra. saber que é retorno voluntário, o cara com a bola. Não Não vai. Mas, Tá bom. Mas, Vitória, desculpa, Felipe. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu sei da profissional que você é, do escritório ao qual você representa e trabalha e é sócia, que é assim um negócio super, já entrando no viés mesmo, né, Felipe, da conversa. Por isso perguntei, as pessoas precisam mesmo saber, porque as pessoas conhecem a Vitória, todo mundo sabe quem é a Vitória, capacidade de negócio, a alta performance da Vitória. Eu posso falar isso porque uso o serviço do teu escritório, então fala um pouco disso, Felipe, como você acha que ela poderia explicar para a gente, aborda um pouco essa questão profissional, assim, a Vitória, voltando agora ao quando você entrou, o nome do escritório, podemos entrar no claro, tipo, claro, com certeza. É, porque modo jabá? até pra gente entender, porque você falou que você entrou numa empresa maior, atualmente você voltou a ter o seu escritório próprio, continua trabalhando com eles. Não, eu tô nesse escritório grande. É um escritório de 300 advogados. Eu sou sócia, chama-se Gunner Cook. Nós temos sede ali em Bank, bem na saída do metrô de Bank. Se você espirrar, você cai lá dentro. Temos um escritório muito grande em Manchester, Leeds, Escócia e Alemanha. E depois nós temos um pequeno em Portugal. Pequeno em Portugal por uma questão até de não ter necessidade de ter maior. Temos também na Espanha, em Barcelona. O que acontece? O escritório, para mim, quando eu resolvi entrar para um escritório grande, por quê? Porque ser um escritório pequeno, ser um escritório boutique, como a gente chama no Brasil, é interessante, lógico que é. Meu escritório, meu nome, era muito bonito.
Mas na hora que eu entrei no escritório grande, o que aconteceu foi que eu fui exposta a clientes que eu talvez não teria antes. Uhum. Os clientes que hoje eu trabalho, que vêm dos meus sócios, talvez eu nunca tivesse essa exposição. Então, dentro da comunidade brasileira, ou dentro das empresas brasileiras que vêm para cá, ou latino-americanas, era uma exposição que eu já tinha. Hoje eu trabalho com empresas que você fala assim, como é que você chegou nela? Não cheguei, meus sócios me apresentaram. Entendi. Então, acabou sendo para mim um desafio milhões de vezes maior. Então, hoje eu trabalho com empresas australianas, eu tenho um cliente que é da Turquia, eu tenho um cliente que vem de Hong Kong, eu tenho gente de Singapura, porque eu tenho sócios de vários países do mundo. Eu tenho agora um cliente que quer abrir uma empresa no Paraguai. Você fala, Nossa. mas por quê? Porque ele quer exportar para um entreposto do Paraguai e dali para a América do Sul. Então, acaba que um escritório grande te expõe a coisas muito maiores. E, lógico que, com o meu escritório, do jeito que era só meu, era muito mais difícil, porque eu era a quem fazia o verão. Eu que ia atrás dos clientes, e até que eu chegasse a esse nível de conhecer tanta gente assim, apesar de eu conhecer muita gente, não é fácil. Com certeza. Agora, eu tenho 300 sócios que toda vez que precisam de alguma coisa da área internacional e imigração, me ligam. E tem época até que eu brinco, eu falo assim, às vezes eles me ligam perguntando assim, você sabe quem faz tal coisa? A gente vai procurar. Porque não é nem a minha área, mas como é a área internacional, a pessoa vem me perguntando. E qual que seria a sua área em específico? Porque quando a gente está falando de advogado, escritório, quando está falando da Casa Brasil, você falou muito sobre imigração, mas já lá onde você trabalha agora, que tipo de advocacia? Qual que é o ramo? Quais são os seus tipos de cliente? Só para a gente entender um pouquinho mais dessa parte. Eu faço comercial e faço imigração. Faço as duas coisas. Imigração, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que faz imigração comigo, desde a parte de imigração empresarial, no qual as empresas precisam se registrar para poder empregar pessoas estrangeiras, que chama-se Sponsorship License, até o próprio visto de trabalho das pessoas. Então, a gente tem a parte toda de imigração empresarial e pessoa física, tá? Fazemos muita cidadania europeia. Hoje em dia, os britânicos todos querem uma cidadania europeia. Olha como o mundo inverteu. Depois do Brexit, muito britânico querendo cidadania europeia, porque é descendente de irlandês, é descendente de polonês, é descendente de português. Então, os britânicos vindo atrás da gente querendo cidadania europeia. Eu tenho uma equipe que cuida disso. E tem uma área que a gente chama de área comercial. Eu trabalho na área comercial com contratos de lease, eu trabalho com contratos comerciais, eu trabalho com a parte toda de abertura de empresa, estruturas de empresa, que a gente chama de societário no Brasil. O que eu não faço, nem por nada nesse mundo, o que a gente chama de contencioso. Contencioso é o litigation em inglês. Não faço, não gosto, não é a minha praia. Tenho sócios que fazem? Tenho. Se eu precisar deles, a gente chama um e vem para cá e faz. E eu tenho clientes, inclusive, que precisam, e eu sempre tenho algum sócio que pode fazer. Mas eu, Vitória, não gosto. Entendi. Tá? Não gosto. E trabalhista eu faço se for consultivo. Se for litigioso, também não faço. Pelo mesmo motivo. Eu não gosto de fazer litigioso. Eu não gosto de fazer essa parte de corte. Entendi. Nunca gostei. Não fazia nem no Brasil, quando eu trabalhava lá. Não tenho interesse de fazer. Mas aqui. Você, Vitória, não faz. Agora, o seu escritório, sim. Faz. Então, quais são as áreas de atuação de direito que o teu escritório trabalha? A gente fala que é full service. São todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas de direito. Até algumas coisas que eu nem sabia que existiam. Família, negócio, tudo. Migração, como já bem disse. Tudo. Hoje, por exemplo, eu vi um sócio falando que estava procurando alguém para trabalhar junto com ele num caso de direito equestre. Eu falei, quê? Equestrian law. Se você me perguntar o que é isso, não sei. Mas a gente faz. Mas tem algum sócio lá que faz. Entendi. Eu falei, que raio que é isso que eu vou ter que entender, porque eu não faço nem ideia do que essa pessoa está pedindo. Depois eu fui, na verdade, a entender, porque como tem muita produção aqui na Inglaterra de cavalo de raça, aí tem a parte de inseminação e essa direito todo. Imagina, nunca nem me passou pela cabeça isso, porque é tão fora do meu mundo que a gente também tem advogados lá no escritório, uns 3 ou 4 que trabalham nessa parte, porque eles são do interior, lá perto de Leeds, e é ali que tem essas fazendas, essas áreas de produção de cavalos, puros sangues ingleses.
blá, blá, blá. Cara, muito legal essa sua história de você ter aberto seu escritório, você cresceu ele, né? Quando você falou, tinha até 20 funcionários, e aí uma empresa maior falou, opa, vem aqui trabalhar com a gente. Isso não são muitas pessoas que conseguem atingir esse nível de profissionalismo aqui no Reino Unido. E aí eu queria entender também de você, beleza, você entrou nessa empresa, como você falou, tem uma rede de clientes muito grandes que você poderia estar trabalhando. E como é a sua liberdade de gerenciamento de empresa, de, sei lá, precificação, de business mesmo? Você consegue meio que tocar o seu business levando a bandeira dessa empresa, ou todos vocês entram num consenso? Você ainda sente que você meio que gerencia o seu negócio dentro dessa marca maior, ou você tem que seguir algumas coisas que vêm da diretoria ou de, sei lá, da equipe de gestão ou coisa do tipo? A gente pode gerir tudo que é com relação a cliente, preço, funcionário que eu tenho do meu time e tudo mais. O que eu não consigo gerir é a parte de compliance, porque isso tem um departamento de compliance fortíssimo lá. Então, por exemplo, vamos lá dizer, eu falei isso, meus clientes me odeiam, né? Que eu fico pedindo documento toda hora. Só toda semana. Toda semana. Porque é assim, cada vez que você vai abrir um cliente no escritório, eles querem o documento da empresa, o documento do diretor, o comprovante de endereço. Ah, mas agora é outra empresa. Documento da empresa, documento do diretor. E isso eu não tenho poder nenhum. Por quê? Porque o sistema do computador não abre o cliente, que a gente fala abre o cliente, quer dizer, ele não deixa eu entrar. Não cria um profile ali. Não, se eu não estou com os documentos lá dentro, a coisa não anda, não vai para frente. Então, isso eu tenho ingerência zero. Tá? Então, todo esse sistema de compliance, e na verdade não sou eu, nenhum de nós temos. Porque o compliance é um treco independente, ninguém pode mandar neles. Uhum. Tá? Eles existem e eles são intocáveis e a gente odeia e ama ao mesmo tempo. Né? Tem aquele ódio e amor ao mesmo tempo. Já a parte do preço que eu coloco no meu serviço, eu que decido. Se eu contrato ou mando embora alguém do meu time, eu que decido. Por exemplo, agora, ano passado a gente não fechou entre Natal e Ano Novo. O escritório inteiro fechou. Meu time não fechou. Mas por quê? A gente estava terminando o Brexit. Você sabe disso. Com certeza. Como é que eu, da área de imigração, posso falar assim, gente, nós vamos fechar entre Natal e Ano Novo e vai todo mundo aproveitar a vida. Não perder uma semana, né? Nossa, imagina. Assim, ali os caras estavam contando dias, velho. Era hora. Contando dias. Então, a gente não fechou. O escritório inteiro fechou no dia, sei lá, 24 para voltar no dia 2. E nós ralamos todos os dias. Eu trabalhei dia 24, trabalhei dia 31, trabalhei qualquer dia. Não tinha dia, não tinha hora. Por quê? Porque era o nosso ramo. E tinha gente até que nem fazia a área de imigração, que fazia essa parte comercial comigo, que eu botei para fazer imigração junto. Porque tá precisando. No último minuto. O povo que chegou na última hora, né? Esse que é o problema. Os caras... nem fala. Nem fala. Chegavam ali na dia 31, não, de 31, assim, já chegava na vira, rapaz, se atrasar esse voo, perdia pois é. o prazo. Agora, esse ano, em compensação, a gente vai fechar entre Natal e Ano Novo. Por quê? Porque a gente já está numa situação que eu não preciso, mas está com ninguém lá. Vai ter um plantão? Vai ter um plantão. Esse plantão vai funcionar? Vai. Então, eu tenho essa ingerência de dizer se eu fecho, se eu abro. A gente, quando parou de ir para o escritório físico, nós votamos, o meu time votou, vamos voltar para trabalhar fisicamente ou não? Nós votamos. Nós fizemos uma votação. E qual foi o resultado dessa votação, por curiosidade? Não. Não vamos. Não. Então, nós decidimos que nós vamos para o escritório quando precisa. Legal. E quando não precisa, trabalha de casa. Eu tenho ido para o escritório uma vez por semana. A Casa do Brasil eu sempre venho 2. Para o escritório eu tenho 1 ou 2 vezes por semana. Depende da semana. E do meu time também. Tem sempre uma pessoa, está sempre lá no escritório, lá de Beck. Mas ninguém quis voltar 5 dias por semana no escritório. Mas foi absolutamente democrático, mas do meu time. Que legal. Então, essa ingerência eu tenho. Mas se você me perguntar assim, Vitória, faz aí um caso aí e depois eu te mando os documentos, não consigo. Não consigo, porque o compliance não vai deixar. Entendi. Eu tenho algumas coisas no escritório que eu não consigo fazer de jeito nenhum, porque o financeiro também é super independente. Eles emitem as invoices, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Mas está certo, os advogados, nós não podemos nos meterem nessas áreas. A gente tem que trabalhar com o que a gente sabe fazer. Essas áreas têm que ser independentes o suficiente. E você você tem uma cabeça empreendedora, né? Porque senão você não tinha nem chego onde você chegou, né, atualmente. E você, nessa situação, você consegue
pensar, putz, cara, eu quero que uma empresa cresça assim, tem espaço para crescimento ali, tem um trabalho em conjunto com as outras áreas para a gente crescer, sei lá, o valuation da empresa como um todo, ou quando você pensa em crescimento de empresa, você pensa mais focado ali no seu time, no que você tem controle. Como é que é essa visão aí na situação que você está? A gente pensa no crescimento pelo time, tá? E, logicamente, o time vai afetar ou vai levar junto o resto da empresa, porque no momento que eu cresço o time, cresce o faturamento, obviamente cresce a empresa. A gente pensa no crescimento do time, por quê? Porque hoje, por exemplo, dentro desse time de 300 pessoas, nós devemos ter, por exemplo, 10, 15 sócios que fazem a parte de property. Uhum. Tá? Quantos que fazem imigração? Uma. Sorte ou azar? Uma. Então, assim, eu estou numa posição muito privilegiada em termos de sócia lá. Eu tenho um time que faz comigo, graças a Deus, porque senão eu enlouquecia. Com certeza. Senão eu não estava nem aqui, eu já estava sei lá onde. Mas, então, hoje eu tenho uma situação muito privilegiada que imigração está crescendo muito. Com certeza. Nós, nessa parte toda de, por exemplo, sponsorship license, está arrancando os nossos cabelos, porque todo dia entra uma empresa nova fazendo sponsorship license, que são empresas dos outros, que vêm via outros sócios, porque todo mundo vai ter que ter. Entendeu? Nós estamos vivendo um momento que o Reino Unido não tem como ter funcionários que não sejam contratados via sponsorship license. Então, as empresas têm que ter. Então, todo dia entra um cliente novo. Todo dia é um funcionário assim. Mais um. Ah, minha nossa, vamos embora. Então, tem que fazer. Então, a gente vai crescer cada vez mais essa área. E, óbvio, imigração é uma área tão interessante que eu sempre falei, toda hora que você acha que vai dar um chabu e vai morrer porque a imigração fechou essa porta, abre outra. Com certeza. Abre outra. 20 anos que eu estou vendo isso. Eu falo, meu Deus, o Brexit vai acabar com tudo. Vai nada. Acaba com uma e abre outras oportunidades. E na parte empresarial, para a gente também sempre é muito bom, porque apesar de ter... eu tenho concorrentes na parte empresarial dentro do meu escritório, porque eu tenho outros advogados que fazem a parte empresarial. Sim. Talvez até gente com muito mais experiência que eu. Devo ter gente de 70 anos de idade que está fazendo isso há 40, 50. Uhum. Mas aí vem a questão da cultura, da língua. Então, os meus clientes que eu atendo na área empresarial, em geral, falam espanhol e português. E vêm para mim porque... eles sabem que eu conheço a cultura deles, que eu sabe que eu conheço a língua deles. Mas não nem é língua, é cultura mesmo. A cultura, é cultura. Como Faz uma lidar, diferença, né? Como lidar com... Faz uma diferença imensa. Eu tive cliente que... Amanhã eu vou encontrar com um cliente que eu vou... Até a gente vai sair para jantar com um cliente que eles foram nossos clientes, eles foram embora e eles voltaram. Para mim, isso é uma satisfação imensa. Porque é saber que eles foram, tentaram outro e viram que não dá certo. Uhum. Tá? Não sei nem se eles foram tentar por causa de preço ou não. Amanhã eu vou descobrir isso. Mas eu sei que eles tentaram e voltaram. E, graças a Deus, agora estão super felizes. Já estão com a gente desde o ano passado, mais ou menos no meio do ano. Quer dizer, 1 ano e meio. E eu vi que eles foram para um escritório que só falava inglês. E voltaram. Realmente, se sentiram mais confortável com uma pessoa que tem uma proximidade, né? Você tem que entender a cultura brasileira, a cultura portuguesa, a cultura espanhola, a cultura latino-americana. Não adianta só falar a língua. Sim. Não adianta. Nós temos uma forma de trabalhar diferente. É muito simples. E aí, sem brincadeira. Ricardo, como é que você me manda... Você fala coisa para eu fazer? Via o quê? Às vezes o WhatsApp. O brasileiro é muito conectado no WhatsApp. Sabe quando que você vai mandar um WhatsApp para um advogado inglês aqui? Nunca. Mas não é também a gente... Não, mas não tem problema nenhum. Aí eu falo coisa pra ele, me manda por e-mail só pra eu poder ter... E eu sou um cara meio anti-WhatsApp, assim, eu não gosto também, mas se você precisa de uma coisa rápida, uma informação WhatsApp, rápida, né? Então assim, você tem um super profissional à disposição ali quando você precisa. Sim. E em questão de organização, né, Vitor? Temos vários assuntos andando, eu acho que tem a parte de imigração com você para a empresa que nós estamos vendo, parte contratual, parte comercial, abre outra empresa. E a gente fica cobrando ele o tempo todo. Pois é. Não, é o compliance que tá pedindo. Não tô falando cobrando de dinheiro, não. Também, assim. Então cobra também. Ricardo, documento disso. Ricardo, documento daquilo. Ricardo, cara, eu trabalho mais para ela do que ela para mim. KYC, acho que eu tenho mais KYC lá do que sei lá quem. Mas tá bom.
Agora, assim, até parabéns, Vitória, porque a praticidade e como a gente consegue lidar com tantos assuntos juntos e, assim, traduzir o que nós queremos, o que a nossa cultura, porque às vezes a gente não consegue passar isso para um advogado britânico. É muito difícil às vezes. O que você quer e o porquê. O cara vai falar, meu, o que esse cara tá falando? Ele quer o quê? Não funciona assim aqui. E aí, qual que é a vantagem de um escritório como o da Vitória? Ela entende qual é a nossa necessidade e transforma isso dentro do direito britânico. A ver qual que é o equivalente. Ele fala, ó, não dá pra fazer assim, mas o mais parecido... A gente não fica com cara de bobo, porque tem advogado britânico que fala, meu, assim, não dá, não é assim, né? Então, essa tradução cultural é muito importante, faz uma super diferença no teu negócio, em como fazer, em como aplicar para os negócios, né? Sem dúvida nenhuma. Fez diferença para mim quando eu comecei. Porque ninguém também nunca pegou a minha mão quando eu comecei. E eu comecei batendo cabeça. Então, hoje eu vejo o seguinte, se eu puder ajudar os meus clientes no escritório ou as pessoas na Casa do Brasil a não bater a cabeça, como eu bati, porque eu também tive que começar do zero. Eu comecei sem saber como começar. E foi muito difícil. Lógico que foi, gente. Não pense que são só louros. Pelo contrário. Pelo contrário. É um dia sobe um degrau e cai dois, e depois a gente sobe mais dois e cai mais um, e vamos indo com a história. É um desafio constante, né? Lógico que é. Até pelo tamanho da responsabilidade do escritório que você carrega o nome hoje, né? E ter funcionários. Imagine, em plena época do Covid, no começo da pandemia, parou tudo. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia visto, ninguém fazia contrato de aluguel de imóvel, ninguém contratava pessoas, ninguém fazia nada. Home office parou, né? E a gente pensava assim, quantos salários a gente tem que pagar mesmo? Então, é uma responsabilidade imensa. Graças a Deus, estamos aqui, tudo bem, não perdemos ninguém nessa história toda. Do jeito que a gente começou o Covid, a gente está terminando o Covid. Então, a gente tem uma filosofia de trabalho em termos de ser muito pé no chão e vamos trabalhar e vamos fazer acontecer. Mas tentar ajudar com que as pessoas não batam a cabeça como eu bati, como várias pessoas já bateram, tenho certeza disso, eu acho que é sempre fundamental. E mais ainda, você falou o negócio de traduzir. Você sabe que, às vezes, eu estou em reunião com os meus sócios e tem um caso específico que nós estamos lidando agora no escritório, que é uma transação super interessante. Se você me perguntar o que eu entendo daquilo, nada. É uma parte totalmente fora da minha habilidade. Tem a ver com direito desportivo, direito financeiro. A financeira eu até tenho uma experiência do passado, mas direito esportivo tem a ver com negócio de futebol, blá, blá, blá. Aí você fala, Vitória, o que você está fazendo ali na sala? Você está ali de alegre? Estou ali para traduzir em miúdos do inglês, direito inglês para o brasileiro. Por quê? Nós temos escritório de advocacia no Brasil envolvido, o meu sócio aqui, que é especializado nessa parte de direito esportivo, e os clientes. E aí o meu sócio me chamou. Ele falou assim, Vitória, você que trouxe esse caso aqui pra gente, você não quer começar a participar das reuniões? E eu achei o máximo, né? Ele falou, tá me achando a rainha da cocada, né? O que ele tá querendo que eu esteja aqui? Aí eu descobri, não era porque ele queria que eu estivesse lá para muita coisa, não, mas simplesmente para traduzir em miúdos as coisas. Porque no Zoom, ele estava percebendo que os caras não estavam muito entendendo dele e vice-versa. Não conecta, né? Às vezes a expectativa do cliente com o que tem que ser aplicado, né? Aí eu comecei a participar e a coisa deslanchou, fechamos o contrato, tudo. E eu falei, gente, mas assim, o que os caras queriam é que ele sabe dar e que ele pode dar. Mas parecia que eles estavam brincando assim, ó, sabe, cara? Falei, meu Deus do céu, não estava andando. Não estava andando. Agora andou, tá tudo certo. Então agora eu participo de todas as calls. E estou me achando super entendida, uma coisa que eu não entendo nada. Eu estou lá aprendendo pra caramba. Legal. Por quê? Porque eu estou fazendo esse meio de campo mesmo. O cara fala, ó, não tem que fazer contrato disso, aquilo, com cláusula disso. Os caras olham, então essa cláusula é por causa disso. Porque não traduz em português para o direito brasileiro. Sim. Não tem. É outra base, né? Outra jurisprudência, né? Para mim é super legal, porque eu estou aprendendo. Eu estou lá, literalmente, me achando uma estudante aprendendo pra caramba. E o direito aqui também é muito em cima de jurisprudência, né? Demais. Por isso que os contratos são desse tamanho. Exatamente. Porque não tem um código para você falar, siga de acordo com a lei tal, do artigo tal, não sei o quê. Não, você tem que transcrever as coisas nos contratos. E os contratos são gigantescos. Então, assim, você tem pouco, né? Cada contrato é um contrato e... então, você ter, assim, uma advogada do nível da Vitória num escritório de renome como esse, que pode e conhece a jurisprudência local, é um super diferencial mesmo, assim. Acho que
Por isso que tem tanto sucesso, né, Vitória? Bom, espero continuar tendo. Espero continuar tendo. Não, com certeza. Além de ter um sucesso profissional, ainda tem uma contribuição enorme na comunidade brasileira, porque isso é um feito, né? Uma pessoa que atinge esse nível profissional, continuar se dedicando, né? Você falou aí até, às vezes que você vai para o escritório, você vai mais vezes para Casa do Brasil do que... É Casa do Brasil ou Casa Brasil? Casa do Brasil. Casa do Brasil. Você vai mais vezes para Casa do Brasil presencialmente do que o seu próprio escritório. Uma pessoa que atinge um nível profissional desses raramente está tão envolvido com serviços sociais, digamos assim, né? São sociais, mas ali com outros ramos. Então é realmente de tirar o chapéu. Isso aí é um baita. E a gente tem um monte de projeto para a Casa do Brasil do ano que vem. Vocês nos aguardem. A gente fechou agora. Quer dizer, a gente já tem uma parceria com o Brent Council, porque nós ficamos em Brent, mas hoje a gente fechou novas parcerias para o ano que vem. A gente vai fazer o dia do exame de diabetes lá na Casa do Brasil. A gente vai fazer dias de vacinação. Não só para a terceira dose, né, que é o boost, mas também para vacinação de gripe lá na Casa do Brasil. Já tem também planejado, como é que chama aquilo outro? Um dia para check-up geral, porque você sabe que muita gente que não tem DP, porque não está registrado, porque não está legal aqui, faz, sei lá, 5 anos que não pesa, não mede pressão, não nada. Então, a gente vai fazer lá um dia de check-up. Você quer fazer um check-upzinho aqui? Vem aqui. Que legal. Tira o sangue no dedinho, etc. Então, a gente marca... E depois já passa no home office e... Não. Ai, por Ricardo. aqui o dedinho, aquele balcão ali tem uma pessoa te esperando, assina sem roupa preta. Não. E ainda ganha 300 libras por pessoa que ela deportar, de acordo com o grupo do Facebook. Por falar em 300 libras, eu esqueci de uma informação importantíssima. Hoje, o home office ele está dando, sim, um dinheiro para as pessoas irem embora, que isso é uma coisa que não existia. É mesmo? É. Para a pessoa que vai embora, para quem denuncia para a pessoa que vai embora? Para quem vai embora, nada de denunciar, ninguém denuncia nada. Isso é uma... Nem a sogra? Não. Se a Quem sogra tá com a sogra ilegal, manda ela, ainda leva uma grana. Ainda mete o furinho no dedo, se possível. O retorno voluntário sempre foi a passagem de volta. Tá? Então, a pessoa ele dava a passagem de volta para o aeroporto comercial mais perto da sua casa. Então, por exemplo, se a pessoa fosse igual eu, de Presidente Prudente, tem aeroporto em Prudente, tá? Por favor, respeito aí. E até São Paulo Prudente. Se a pessoa fosse, por exemplo, de Marília, então ia até Prudente, Prudente até Marília, a pessoa tem que se virar e ir de carro, a família vai buscar. Goiânia vai até São Paulo, Goiânia. Mas tem goiano aqui? Estão querendo abrir um túnel, cara, um trem tipo Eurostar, vai ser o Goiânia, Londres. Vai Londres direto pra Goiânia, cara. Piquistar. Porém, começou este ano, logo depois que a gente voltou a trabalhar efetivamente com o retorno voluntário, porque nós ficamos também um tempão com o retorno voluntário, mas capenga por causa da história de não ter voo para o Brasil. Home office agora tá. Não é mentira, é verdade, não é lenda, não é história de fake news. É verdade. 3.000 libras por pessoa que vai embora. Mas como é que é esse retorno aí? Como é que funciona? Quem que pode pedir esse retorno? Quem pode pedir o retorno voluntário? Quem está ilegal no Reino Unido. Ilegal realmente assim, visto vencido. Ficou ilegal mesmo, ficou com visto vencido. Ou quem está como turista, mas veio para trabalhar. Então, eu já vim com a intenção de trabalhar, tentei trabalhar, não deu certo, me danei, etc. e tal, vou embora. Aí, a gente teve recentemente uma família de 5 pessoas. Você não recebe dinheiro na mão, esquece, não existe isso. Cartão, não. Esse é um cartão pré-pago que é ativado na hora que você chega no Brasil. 3.000 por pessoa, família de 5 pessoas, 15 mil libras. Multiplicado por 8 libra, você acha que é uma boa Comprou grana. uma casa, né? A família veio passar férias, falou que veio trabalhar. E a gente sempre orienta a pessoa. Chegou no Brasil, saca imediatamente. Não fica sacando de pouquinho, porque acho que até 3 saques é gratuito. Depois você paga. Então, você não faça isso. Saca de uma vez e larga a mão de cebola. Mas é verdade, esse dinheiro existe... não é lenda, não é nada. É o home office mesmo que dá. A gente, obviamente, quando chega a passagem da pessoa, chega a passagem e o cartão, e a gente pega e entrega para a pessoa. Mas aí ele não... Para contrapartida, só para fechar o que você começou falando,
o voo não seria já para Presidente Prudente, seria só para São Paulo e a pessoa tem que se virar lá ou não? Não. Ainda continua, assim, até continua. o seu... Nossa. E se a pessoa... Não, e tem outras facilidades. A gente teve um caso de uma mulher que tinha trigêmeos. Trigêmeos, de 3 anos cada um. Eu falei, gente, isso aí é coisa ao cubo, né? Porque 3 Pensou? A mulher, ela era de Aparecida de Goiânia. O home office mandou eles chamam de escort, que é uma pessoa para escoltar a pessoa até lá por causa das crianças. Entendi. Então, uma mulher brasileira que trabalha dentro do home office, que levou para ajudar com os trigêmeos? E a mulher foi e voltou. Então, porque era uma situação extremamente específica. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. O que a gente pode dar suporte para a pessoa não tem passaporte, a gente entra em contato com o consulado brasileiro. Se a pessoa é da Nicarágua, a gente ajuda. Se é da Colômbia também, pouco importa. E, a partir do ano que vem, a gente começa a trabalhar com os europeus também. Para ter retorno voluntário dos europeus. Porque agora europeu pode ficar ilegal aqui também, né, cara? A partir do ano que vem a gente começa. E nosso começo vai ser primeiro Portugal e Espanha, porque, obviamente, de novo, são as mais línguas próximos da sua... são as línguas que a gente fala no dia a Mas dia. o cara não deu bola ou ele chegou depois? Muitos chegaram depois, né? Teve muita gente que chegou depois. Eu tenho gente que chegou aqui agora e... eu quero ficar. Então, né? Perdeu, Playboy. Tem um jeitinho que tem... Assim, um jeitinho não, né? Tem coisa para fazer para poder ficar, né? Não é assim, cheguei e fiquei, né? Não, quero ficar agora. E tem gente que vem por não ter noção mesmo do que é um processo imigratório ou você acha que é a intenção? Tem de tudo. Tem de tudo, Ricardo. Eu já atendi senhoras idosas que são de cidades desse tamanho no Brasil, que nunca tinham saído da cidade e estão morando em Londres. Você pergunta assim, mas que disco voador abduziu a senhora para trazer? Pois é, né? Errou o trem? Não. Sei lá. Pegou o pique móvel, o pique Star em vez de... Star. Tem muita história de gente que realmente sai captando esse povo para trazer, entendeu? O tal do coiote americano. Entendi. Tem umas histórias horrorosas. Porque você conversa com a pessoa nunca saiu da cidade dela e de repente está morando em Londres. Como assim? Alguém pode me explicar isso? E tem as pessoas que... Então, tem essas pessoas que são ingênuas, são muito perdidas, e tem as pessoas que realmente vêm com a intenção de ficar, e essas, assim, a gente já começa a perguntar, mas peraí, você não sabia do Brexit? Eu atendi um senhor hoje que falou assim, e se eu tirar minha cidadania italiana? Ele foi pego pela polícia, pediu asilo, e falou assim, e se eu tirar minha cidadania italiana, o que eu faço? Eu falei, então, o senhor vai morar em um dos países, 27 países da comunidade europeia. Não, mas eu quero morar aqui. Então, mas o senhor não sabia que teve o Brexit? Né? Acho que sim. Então. Uau, que coisa. Mas uma pergunta, só pra gente fechar esse assunto do retorno voluntário. Quem faz o retorno voluntário tem dificuldade para voltar a morar aqui, não tem? Quem faz o retorno voluntário, por lei, não consegue voltar, nem morar aqui. Não consegue nem voltar como turista antes de 5 anos. Tá? Era 2 anos e meio quando não tinha parte financeira. Agora que tem a grana envolvida, pulou para 5 anos. Agora, depois de 5 anos, eu posso ir visitar a Inglaterra? A resposta é assim, pode. Mas vai entrar. Aí que está o ponto. E aí nós tivemos uma discussão com um homem um dia... semana passada. O cara saiu xingando a gente no Facebook, no Google e tudo mais, dizendo o seguinte, nunca ninguém me falou que o oficial de imigração podia me parar na entrada. O senhor está entrando como o quê? Turista. Como turista, qualquer oficial de imigração de qualquer parte do mundo não tem obrigação de deixar um turista entrar. Ele vai fazer o quê? Analisar a sua situação. Eu, Vitória, se for para a Austrália, eu sou australiana? Não. Eu tenho residência na Austrália? Não. Eles não vão checar se eu posso entrar ou não? Vão. Eu tenho algum problema com a Austrália? Não. Mas eles podem me barrar? Podem. Podem. Óbvio que podem. Eu acho isso uma injustiça. Brincadeira. E essa pessoa foi barrada. Esse senhor estava vindo de Portugal com a esposa e um filho, queriam passar férias aqui de sei lá quantos dias, foi barrado na imigração, xingou toda a última encarnação da Casa do Brasil por causa disso, porque ele falou que ele não sabia que a imigração podia barrá-lo. Eu tenho certeza, na época a coordenadora era a Fátima. A Fátima ficou 5 anos coordenando esse projeto, ela acabou de sair, agora nós temos uma pessoa nova. Fátima fez isso 5 anos, ela estava careca de saber fazer. Então, tenho certeza que ela comunicou isso. E
tenho certeza que o papel que ele recebeu, porque eles recebem um monte de papelada do home office, diz exatamente isso. Você fica 5 anos impedido de voltar e depois você vai voltar como turista e passar por todos os requisitos de turista para entrar aqui. Que sempre vai deixar aquele pé atrás do oficial de imigração. Vai chegar e falar, opa, peraí, esse cara já veio aqui, já quebrou as regras do país, pediu para ir embora, o que ele tá fazendo aqui de novo? A pessoa vai ter que se justificar provavelmente 10 vezes mais. Não, já tô lá, tem família, tem um trabalho, moro aqui, olha só, essa aqui. Ele vai ter que se justificar muito mais, né? Com certeza. E mesmo assim, quantas pessoas na minha vida eu já atendi que foram recusadas entradas sem muita justificativa? Tem. Não. Mas assim, eu acho que eles sabem medir a intenção da pessoa no border, né? Eles em geral, sabe. São mais espertos do que a gente que está tentando ou de que alguém que tente fazer alguma coisa. Então, eles sabem a intenção da pessoa. Por isso que ele fala, qual que é teu vínculo com o teu país de origem hoje? Você tem alguma coisa, não tem, vai voltar, não vai? Eles sabem medir isso, né? Facilmente. Em geral, sim, eu também acho. Eu acho que, em geral, depois de 20 anos fazendo essa coisa, eu sempre brinco que deixa eu falar com o cliente para eu ver o que tá rolando de mentira. Porque sempre assim, tem alguma história por trás. Sempre tem alguma história por trás. Eles sabem, né? Então, sim, você tem 5 anos de banimento para voltar aqui. Depois de 5 anos você pode voltar, você vai passar pelo mesmo escrutínio que qualquer turista vai passar para entrar. Com um adendo de que se você já ficou ilegal aqui, é lógico que o oficial de imigração vai te olhar meio torto. Pois é, não tem como. Você tem uma história ali, né? E nunca vai ser apagada. Porque tudo que a gente faz aqui na Inglaterra só é apagado, seja criminal, seja de imigração, depois que a gente completa 99 anos de idade. Sério? É regra mesmo isso? É. Então, um cara que se o cara cometer um crime com 99 anos, com 100 ele tá de boa. Não, peraí, não é isso. Um recorde criminal. Ah. Você tem um tempo depois que o recorde criminal ou um recorde de imigração, ele entra para a categoria de spent, quer dizer, ele já não precisa ser mais falado. E depois que ele não precisa ser mais falado, se você fizer um pedido de um criminal record, ele continua lá aparecendo. Entendi. Aí o que acontece? Quando você faz 99 anos de idade, aí ele some do seu criminal record. Então, você tem que esperar 99 anos de idade. Super novo. Depende. Não podemos falar quem, mas tem gente que tá inteirona aí com bem mais, né? Pois né, cara? Quase lá, né? Chegando lá, né? Pois é. É isso aí. Caramba, que interessante. Tantos assuntos bacanas que a gente falou aqui. Fico impressionado com a bagagem, com comprometimento com a comunidade, né? Como eu falei no começo aqui, o seu nome foi sempre muito falado da comunidade brasileira. Nunca tive a oportunidade de conversar assim. Realmente fico impressionado com a sua paixão em ajudar mesmo a comunidade e também na sua área de atuação, de crescer profissionalmente como uma empresária aí que está explorando mares que poucos brasileiros fazem, de estar se misturando com os ingleses e pegando casos que são recomendados por outros sócios da sua empresa. Eu acho muito, muito bacana de tirar o chapéu. É uma ótima atitude, né? Isso aí, e fazendo isso com excelência, né? Obrigada, gente. É isso mesmo, com excelência. Prova viva. Com certeza. Eu acho que agora a gente está encerrando, indo para a parte final do episódio, né? Primeiramente, queria dizer que foi um prazer estar com você aqui nessa mesa. E o que a gente sempre faz é pede para o nosso convidado olhar para a câmera. Produção, as duas câmeras estão funcionando aqui? Isso aqui, ó. Para você olhar lá para a câmera e dar um recado para o pessoal que está aí, que está pensando em empreender, está pensando em vir para cá, com toda essa sua trajetória, essa bagagem de 20 anos de Reino Unido aí, né? Como é que é? Jurássica. Essa eu preciso patentear. Esse meu trademark, Jurássica. Jurássica. Com todo esse aprendizado, o que você poderia aconselhar essa galera que está lá do outro lado, que chegou agora, está querendo empreender, está querendo se jogar nesse mundo, quer se crescer profissionalmente? Qual que é a sua dica que você poderia passar para o pessoal? Bom, primeiro o que eu acho é o seguinte, o brasileiro, ele é um empreendedor nato, né? O brasileiro, se puder, ele vai criar, ele vai inventar, ele é criativo, ele é um bicho realmente que está sempre pensando fora da caixa. Eu acho que o brasileiro é uma coisa impressionante e eu tenho muito orgulho de ser brasileira nesse ponto. E acho que as pessoas que têm interesse de empreender
devem buscar, primeiro, entender o que eles têm que fazer, porque empreender no Brasil não é a mesma coisa que empreender aqui. Com certeza é mais fácil aqui do que no Brasil, porque no Brasil, para ser uma pessoa de negócios, você tem que ser quase que um santo para aguentar o Brasil com todas as mudanças na lei, mas é diferente. Então, não é porque você também foi empresário no Brasil que vai ser aqui. Você tem que entender as diferenças culturais dos países, entender como é que funciona o sistema, parte tributária. Tem um monte de detalhes. E tem muita informação, não somente na internet, mas de câmaras de comércio, instituições, empresas como instituições de caridade que podem ajudar, tem muitas ONGs que também podem ajudar, e tem empresários no mercado que podem dar seus relatórios, contar como é que foi para eles. Tem várias fontes de informação. Tem podcast então, também toda semana, terça-feira, às 7h30. Opa! Que também pode ajudar, né? Então, quem sabe? Tem formas, com certeza, de você tentar entender o que você precisa fazer para poder empreender. E, com certeza absoluta, se um país dá valor ao empresário, no sentido de dar chance ao empresário, aqui é a Inglaterra. Fácil de abrir uma empresa. Se não deu certo, fácil de fechar. Não é aquela coisa que a gente fica anos no Brasil tentando fechar. Não, aqui é fácil fechar. E fechou, vira a página, começa de novo. Tá? A gente sempre tem uma chance de começar. Todo mundo pode cair, todo mundo pode levantar e recomeçar. Em termos de você não quer ser empresário, mas você quer melhorar a sua carreira e gostaria de realmente focar em alguma coisa nova ou focar na sua carreira mesmo, a primeira coisa é a língua. Tá? Eu sempre falo que se não falar inglês, não dá. Você está morando na Inglaterra. Você pode até chegar aqui com inglês não muito bom. Ninguém chega aqui com inglês perfeito. Eu achava que eu falava inglês, quando eu cheguei aqui eu descobri que eu não falava inglês. Eu falava outra coisa parecida com inglês. Então, você tem que aprender inglês. Então, é dedicar para aprender inglês, é tentar ouvir programas de televisão em inglês, então, é treinar ouvido, leitura, tem cursos gratuitos, cursos não tão caros. Primeira língua. Depois da língua, são cursos. Vai atrás de cursos de aperfeiçoamento na sua área. A Inglaterra é um dos países que mais tem formas de você mudar de área de atuação. Aqui eu conheço várias pessoas que um dia fizeram faculdade de antropologia e viraram advogado. Ou fizeram faculdade de engenharia e viraram advogado. Isso eu só estou dando um exemplo. Você consegue mudar, essa flexibilidade de mudar de área é muito fácil aqui. E, de repente, você fazer uma coisa no Brasil que você não gostava e aqui você pode descobrir uma outra que você goste. Mas sem falar inglês, não tem como. Por quê? Porque você vai ficar limitado no seu aprendizado por causa da língua. Então, a primeira coisa é a língua. E depois você tem todo um caminho para você buscar o que você quer fazer e tentar se aperfeiçoar naquilo e tocar sua carreira pela frente. Então, você pode ser um empreendedor ou você pode não ser. Mas você sempre tem como melhorar a sua condição de imigrante buscando se aperfeiçoar aqui na Inglaterra. Nossa, sabe as palavras aí, só aí já foi uma aula, tanto para empreendedores quanto para pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, né? Eu acho que só isso aí já valeu. Espero que o pessoal tenha assistido até o final para pegar essa baita dica, mesmo, né? Cereja do bolo, né? Pois é, mais uma vez, um prazerzaço, Vitória, estar aqui com você. Descobrir histórias desde o atentado que você estava lá e assistiu e como isso impactou na sua vida, até como você cresceu a sua empresa e faz parte de um grupo muito maior atualmente. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo por estar aqui na mesa com a gente. Obrigada a vocês. É um prazer enorme. Adorei conhecer esse projeto. Adorei saber das ideias de vocês também. Se puder e quiserem, contem comigo. Eu acho que nós, como comunidade, podemos ser mais fortes sempre juntos. Não adianta a gente se separar, não adianta a gente brigar, não adianta querer falar, você gosta do azul, eu gosto do amarelo. Tudo bem. Você gosta do azul, eu gosto do amarelo, a gente continua podendo trabalhar juntos, gente. Não importa isso, não. Com certeza. Tem espaço para todo mundo nesse mundo. O que nós temos que fazer é realmente tentar se unir como comunidade de língua portuguesa, ou só os brasileiros, se a ideia for uma coisa só brasileira, não sei, mas tentar se ajudar. Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente galgar espaços maiores dentro desse país, que é a Inglaterra, ou do conjunto que são os 4 países. Legal. Bom, obrigado, Vitória. Obrigado mesmo. Obrigada sempre um prazer a você, estar com querido. você. Tá bom? Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente hoje. Sempre bom ter você na mesa, um prazer. Pessoal, esse foi mais um Idea Podcast. Como diria o nosso grande amigo Edu e host, fala que bons negócios passam por aqui.
Muito obrigado. A gente se vê no episódio da semana que vem. Terça-feira, 7h30. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.